Outubro, mês das crianças, e no Persona, um dos mais respeitados e premiados criadores de espetáculos para o público infanto-juvenil. Ele é um artista que entende o teatro como espaço de escuta, de afeto e de transformação, mas as suas atividades vão muito além dos palcos. Sim, porque ele atua também como educador e provocador cultural, promovendo reflexões sobre a arte, processos de aprendizagem e muito mais. É com prazer que recebemos hoje Marcelo Romagnoli. Marcelo, seja bem-vindo ao Persona. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcelo. Uma felicidade estar aqui falando em nome do Teatro para Crianças, estar aqui com vocês, é um programa que eu adoro. Obrigado. Romagnoli, você é de São José do Rio Pardo, né, interior de São Paulo, quase Minas Gerais, né? Hoje tem um teatro de arena lá no centro da cidade, mas na época da sua infância não tinha, né? Não tinha. Não tinha. São José do Rio Pardo foi a minha formação, né, de teatro. Comecei muito cedo, lá com 13, 12 anos, e não tinha nada. A gente, acho que, inventou tudo lá. Mas o que havia? Tinha cinema, circo? Tinha cinema. Tinha uma sala tem ainda, né, uma sala de cinema, mas não tinha nada. A gente ensaiava em espaços da prefeitura, que não tem nada a ver com teatro. Era a época do teatro amador, muito forte, né? Teatro amador total e incrível isso, como isso é importante, né? Como importante para a formação do universo artístico, né? De quem acaba seguindo essa carreira. Para mim foi importantíssimo, aprendi muitas coisas, foi uma grande escola. Né? E o teatro amador é isso, é até bom a gente ressaltar isso, porque quando essa semente, acho que acontece em algum lugar, numa cidade pequena, na escola, num clube, em qualquer lugar, acho que a gente deve considerar, né? E acaba formando mesmo alguma coisa que a gente não esquece nunca mais e acaba trazendo para a vida inteira. Exato. Na sua peça Sapecado, você coloca em cena aí tipos, costumes e canções que retratam, né, o universo caipira. Você trouxe esse universo todo das suas recordações desse modo de vida interiorano que você teve? Cris, trouxe. Uma época eu estava pensando sobre isso, como... na verdade, o artista fala de si, né? Por mais que ele tente desviar ali, está sempre falando de si mesmo, ou né, recordando alguma coisa, recordar nesse sentido do coração mesmo, né? De trazer de volta para o coração. Sapecado é um exemplo clássico, uma peça caipira, cheia de referências da minha infância, desse mundo todo que eu vivi no interior. As próprias relações, né? Como as pessoas se relacionam numa cidade pequena, né? Como tem essa intimidade, como tem essa singeleza, né? Nas relações. Isso tudo ficou muito marcado. Agora, a atriz Cláudia Missura, sua conterrânea, né? Ela diz que vocês dois participaram de um grupo chamado Coação, que fazia peças e intervenções artísticas na cidade. Como é que vocês se aproximaram? A Cláudia uma questão kármica. Né? A gente tem muita ligação. Ela começou, acho, um pouquinho depois de mim. E esse grupo Coação foi um grupo que foi montado lá, era o segundo grupo da cidade. E foi muito legal. A gente fazia umas coisas muito diferentes para a cidade, para a época. E, de novo, com peças Despertar da Primavera, Ecos, eles montaram.
A gente montou... Euclides da Cunha escreveu Os Sertões em São José do Rio Pardo. Então teve uma montagem histórica lá, né, que foi Canudos revisitada. A gente estava junto, estava lá fazendo essa montagem, uma montagem que veio para São Paulo, veio para o Sesc. Enfim, a gente, um bando de moleque fazendo isso, e uma peça naquele grau de modernidade, é uma coisa muito inusitada. E a gente deve isso tudo à água do Rio Pardo. A água do Rio Pardo só pode ser a água que a gente tomava ali, né? Bom, é claro que a primeira mensagem que a gente tem para você só podia ser dela, né? Meu Deus do céu. Olha aí. Marcelo Romagnoli. Eu conheço esse rapaz de uma longa data, e a gente se conheceu em São José do Rio Pardo. Nós nascemos nessa mesma cidade, e eu tive o privilégio de ver o Marcelo em cena como ator, e logo depois eu comecei a trabalhar com o Marcelo num grupo da cidade. E anos depois eu vim para São Paulo. Marcelo já estava estudando na ECA. Marcelo me ajudou nos testes da Escola de Arte Dramática, me dirigiu, então eu tenho imenso carinho por esse encontro com ele. E cada um foi seguir sua vida, e não sabíamos que mais tarde nos reencontraríamos, meio que por acaso, para montar a Banda Mirim. A gente estava começando a levantar umas músicas da Tata Fernandes para fazer esse espetáculo Felizado. E aí o que a gente faz entre uma música e outra? Eu tenho um amigo que gosta de escrever, que é diretor, vamos chamar o Marcelo. E Banda Mirim tá aí, 21 anos a gente completa esse ano. Eu tenho muita admiração pelo Marcelo, pelo jeito que ele escreve, é poético, é profundo, ele percorre vários temas. Eu sempre brinco que ele escreve de uma maneira torta, tem uns pensamentos tortos, e isso para mim é maravilhoso como atriz, porque me dá caminhos para atuação mais abrangentes, assim. Eu tenho muita troca com o Marcelo também como diretor, a gente conversa muito, ele me dá muito espaço para improvisar. Marcelo, quanta história! É uma honra, uma alegria ter esse amigo, porque é um amigo, e esse parceiro de trabalho na minha vida. Hoje eu acordei me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Também pudera minha vida tá tão boa. Logo que acordo já me pego rindo à toa. Eita, nós. A Cláudia é sensacional. Ela entende rapidamente. Acho que a gente veio do mesmo lugar, sei lá de onde a gente veio, mas ela entende rapidamente o que eu escrevo. A gente tem uma comunicação gigante. Ela contribui demais com o desenvolvimento do texto ali, né? Sugere improvisações, etc. É uma atriz de um apuro gigante, uma grande parceira na minha vida. E aí, é isso que ela falou, a Banda Mirim virou isso que virou, né? A gente foi surpreendido pelo destino, né? A gente não esperava isso tudo da banda. Agora, você tinha uns 19 anos quando veio para São Paulo estudar na Escola de Comunicações e Arte, né? Onde você se formou em direção teatral. Mas antes disso, lá no seu torrão natal, você chegou a ter algum tipo de emprego formal? Trabalhou em alguma outra coisa? Não, você já... Lá no meu torrão natal? Tive. Eu trabalhei numa livraria. Isso que você está querendo saber? Assim, trabalhei numa livraria. Foi o meu único emprego. Era uma livraria, papelaria, né? Então, eu lembro de ficar louco na época do começo das aulas, né? Aquele monte de gente comprando coisas, mas tinha uma parte que era uma parte de livraria, que eu me diverti ali. Me diverti e ficava lendo ali na livraria. Foi meu único trabalho. Agora, como é que foi a reação da sua família quando você decidiu vir para São Paulo e decidiu embarcar definitivamente no teatro? Também tive muita sorte com isso, porque não teve nenhum tipo de resistência. Foi um apoio silencioso. Meu pai
tinha uma ligação com música, né? Era sapateiro, mas tocava flauta transversal e nunca me colocou nenhum tipo de empecilho, de problema, nada. Minha mãe também sempre apoiou, sempre... eu acho que também eles não tinham alternativa. Eu acho que eu estava tão convicto disso, era uma certeza tão grande, mas foi tudo muito suave, né? E apesar de todas as dificuldades financeiras ali, eu lembro de vir para São Paulo sem conhecer São Paulo. Eu cheguei na USP, eu não sabia o que era o quê. E morei no CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, junto com a Cláudia e com a Georgette Fadel. A gente morava no mesmo quarto. Que ótimo! Então, foi uma delícia ali, né? Vivia esse ambiente da USP o dia inteiro. Tanto que eu achava que a raia olímpica da USP era o Rio Pinheiros. Eu olhava do quadro e falava, mas o Rio Pinheiros é limpo, por que as pessoas reclamam? A raia, demorei para descobrir que a raia olímpica da USP era a raia olímpica, não era o Rio Pinheiros. Aí, num certo momento, você recebeu uma encomenda, né, para escrever um texto de teatro infantil, O Retrato de Janete. Exatamente. Você já tinha escrito peças para crianças antes disso? Atílio, não. Não. Eu não lembro se eu tinha escrito peça para criança, ou talvez eu tivesse ou algum tipo de adaptação na Maria Clara Machado, com Juliana Jardim, alguma coisa do tipo, mas escrito mesmo não. Agora foi muito interessante essa primeira peça, porque não tinha computador, na época eu tinha já saído da USP, escrevi à mão, numa tacada. Então eu não sabia nada, não tinha nenhuma técnica, não sabia nem por onde começar, foi uma coisa muito instintiva, esse primeiro texto, e nos papéis, inclusive era na contracapa de papel, né? E escrevendo ali, corrigindo, riscando, pondo flechinha, isso daqui vem para cá, e foi isso, e depois a diretora, que era a Dedé Pacheco, que depois de um tempo ainda que ela digitalizou isso, digitou tudo lá, né? Mas no começo foi muito essa inspiração bem, sei lá, né? Bem louca. Tipo o Corpo Santo da vida, que recebia ali, escrevia, e foi assim a primeira peça. O que pareceu muito fácil fazer, mas na segunda a terceira você já fala, não dá para ser desse jeito. Precisa ter algum tipo de informação, e eu tive várias pessoas que foram anjos assim na minha vida. A Adriana Falcão, por exemplo, foi uma delas. Que falou, você sabe que tem um livro sobre técnicas de escrita? Esse conselho abriu uma porta. Eu falei, claro, existe uma técnica para se escrever, né, a gente pode seguir um caminho, não precisa só depender de uma inspiração, que às vezes vem, às vezes não vem. E mesmo quando a inspiração vem, você precisa organizar isso. Tem que ter um caminho, né? Um caminho, uma organização, um método. O método nunca vai matar a inspiração, ele só vai ajudar. Bom, o fato é que você acabou se tornando uma referência, né, na dramaturgia e na direção desses espetáculos para o público infantil. Então a gente produziu um quadro sobre isso, olha só. Um quadro? Na antiguidade, as encenações voltadas para as crianças aconteciam especialmente em ambientes familiares, com o objetivo de divertir e também de transmitir valores e mitos de maneira lúdica. Mas foi no século XIX que o teatro infantil começou a se consolidar como gênero teatral, com o surgimento de autores, escolas e instituições preocupados em criar linguagens dramatúrgicas específicas para as crianças, respeitando a sua capacidade de compreensão e, principalmente, o seu universo imaginativo. No Brasil, Tatiana Belink, Maria Clara Machado e, mais recentemente, Vladimir Capella e Ilo Krugli, dentre vários outros, promoveram uma verdadeira revolução temática e de linguagem. Hoje, as produções teatrais para crianças e jovens constituem um espaço de reflexão,
com características educativas, emocionais e sociais. Que o diga o nosso convidado Marcelo Romagnoli, que com sua poesia e sensibilidade transforma o palco num lugar de afeto, crítica e beleza, para encantamento das crianças e também dos adultos. Maravilhoso. Eu me vi ali e falei, será que sou eu? Uma criança. É isso aí, você vê. E essa primeira peça foi com a Magali Bife, que acabou ganhando a PCA. O retrato de O Janete. retrato de Janete, que agora foi remontado com a Jaqueline Obrigon. O teatro para crianças no Brasil é recentíssimo, né? Vocês sabem, tem 80 anos. Isso não é nada. 80 anos é pouquíssimo tempo. Claro. E com saltos gigantes no tempo. Então, essas pessoas que foram citadas são realmente fundamentais. E aqui em São Paulo aconteceu um movimento nos últimos 20 anos enorme de teatro de grupo, montando espetáculos para crianças e levando essa linguagem para um outro lugar. A criança não é um subadulto. E a gente abandonar um pouco a ideia de que o teatro infantil está lá no papel crepom. Não está mais nesse lugar. Não está. A gente está falando de coisas que atingem não só a criança, que estamos falando para o adulto que está ali também. Junto, né? Quem não é criança já foi criança. Então, o teatro para a criança tem esse poder de comunicação, existe essa possibilidade, né? de elevar mesmo a linguagem para um outro patamar. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente fala também da Banda Mirim, de como você pensa nas temáticas para suas peças, pode ser? Pode, maravilha. Mas antes a gente tem um recado para dar, né, Atílio? Ah, sim, um recado importante. A energia do teatro pulsa em todos os cantos do Brasil e o Prêmio Shell de Teatro reconhece os profissionais brasileiros que brilham nos palcos e por trás das cortinas também. A categoria Destaque Nacional foi criada para dar oportunidade à cena teatral em todas as regiões do país e evidenciar os maiores nomes das artes cênicas. É uma forma de valorizar a pluralidade, a criatividade e a diversidade que existem em todo o país. Ter um corpo de jurados que reúne especialistas de diversas partes do Brasil garante uma avaliação representativa. Essa é a chance de ter o seu espetáculo entre os mais reconhecidos do nosso país. As inscrições já estão abertas. Confirme a sua participação e boa sorte. Acesse o regulamento no site da Shell até 15 de novembro e inscreva o seu espetáculo. Muito bem, voltamos no próximo bloco com o Marcelo Romagnoli. Estamos de volta para a nossa conversa com Marcelo Romagnoli. Marcelo, a Cláudia Missura já nos contou aí que sugeriu o seu nome para escrever os textos, a dramaturgia do primeiro trabalho da Banda Mirim, tal, que estava numa fase bem inicial de formação. Daí nasceu a primeira peça, que foi o Felizardo, e nasceu de uma maneira curiosa, né? Era para ser apenas uma apresentação, alguém que tinha uma grana contratou vocês. Como é que foi isso? Era para ser um show. Era para ser um show? Era para ser um show, e aí entrou um texto aqui, um texto ali, misturando, amarrando uma música, músicas da Tata Fernandes, da No Estopa, do Zé Cabaleiro. Um texto ali para amarrar uma música na outra, acabou virando um espetáculo, acabou virando um musical. Né? E foi surpreendente pra gente, é isso. A Banda Mirim é um grupo que vem da música, né? A maioria ali vem da música, grandes músicos, grandes artistas da música e do circo. A Cláudia ali segurando a onda junto com o Alexandre Faria no teatro. E depois isso foi se espalhando para todo o grupo, né? Quem era músico foi aprendendo a fazer teatro, quem era do teatro foi aprendendo a cantar, a tocar. Mas foi mostrar, esse primeiro espetáculo, Felizardo, mostrou a força que esse coletivo tinha. Né? E não é raro um grupo com 12, 14, quando a gente viaja tem cerca de 20 pessoas, que se mantém durante 2 décadas com produções constantes, com um pensamento, né, forte ali para o teatro para criança, na música. Então é realmente relevante. Relevante. Bom, é o que você falou, né?
mais de 2 décadas de existência, um dos grupos mais celebrados no Teatro de São Paulo. Então a gente também produziu um quadro sobre essa banda, né, que, na verdade, apesar do nome, não é uma banda no sentido de conjunto musical, né, mas é sim um grande grupo teatral. Olha só. A Banda Mirim é um coletivo teatral formado em 2004, dedicado às produções infanto-juvenis. Seus trabalhos unem música ao vivo, dramaturgia original e uma estética vibrante e celebram a inteligência, a sensibilidade e a potência criativa das crianças e jovens. Nesses 21 anos de existência, o grupo produziu mais de uma dezena de espetáculos. Encenações poéticas e profundamente humanas, criadas para divertir, emocionar e pensar. Suas montagens se destacam não só pela dramaturgia sensível, como também pelos cenários, figurinos e iluminação extremamente inventivos, além das músicas executadas ao vivo por um elenco que canta, toca e atua. A Banda Mirim tem participado de festivais nacionais e internacionais e já acumula mais de 30 prêmios, dentre eles o da Associação Paulista de Críticos de Arte e o Prêmio Governador do Estado. A Banda Mirim é sinônimo de teatro de qualidade para um público atento, crítico e ávido por experiências cênicas envolventes. Confere? Confere total. Isso é muito legal ver. A gente acaba vendo isso com um certo distanciamento, né? E ver o que isso imprimiu mesmo na história de determinado espaço. Aqui em São Paulo, esse espaço para esse público jovem, né? De crianças e jovens. A Banda Mirim é uma família. É uma família mesmo. Assim, as pessoas se conhecem há 30, a maioria veio lá da formação das Orquídeas, que acompanhavam Itamar Assunção. Então, elas já se conheciam há muito tempo já. Então, você pode colocar uns 30 anos de conhecimento. As pessoas criaram relações. Eu sou padrinho da filha da Simone e do Lê, a Cláudia também. Então, tem relações que vão além do teatro, né? Isso muda alguma coisa na nossa compreensão, acaba mudando, porque tem um afeto que supera qualquer tipo de crise, qualquer tipo de hiato que aconteça na trajetória do grupo. Mas todo mundo é muito focado numa verdade da música e do teatro. Isso é muito bacana de perceber, né? Todo mundo tem uma honestidade artística ali no grupo muito forte e tem uma visão de como a criança pode receber o que a gente está falando também de uma maneira muito sofisticada ali. Todo mundo é muito consciente desse papel que representa. A música, né, que é produzida pela Banda Mirim, a Tata Fernandes, compositora, todo mundo compõe ali, ajuda nos arranjos, etc., mas a Tata é a compositora da banda. Uma sensibilidade enorme, um talento gigantesco para criar canções, criar melodias. Então, isso acaba se misturando, né? A história com a música. Foi um encontro muito importante para a minha vida, isso, né? De conseguir entender como que a música e o teatro podem se misturar e criar um tipo de narrativa que não é puxando para um lado ou só puxando para o outro. Eles estão juntos em função de um objetivo que é criar uma comunicação com a criança e falar do que a gente acredita. O que é importante falar para essa criança, né? No atual momento que a gente vive, no mundo que a gente está, no mundo complexo que a gente vive. Às vezes é até esquecer a complexidade e ir para a coisa mais singela, para falar, isso aqui é a nossa semente salvadora, né, que pode conversar com todos esses problemas que a gente está vendo no mundo. Você mencionou aí a Tata Fernandes, né? Temos a Tata. Que maravilha.
Romagnoli, meu querido e amado parceiro, há mais de 20 anos nós integramos a Banda Mirim. O Marcelo é o diretor dos nossos espetáculos e o autor também. E eu sou a compositora, violonista, cantora, e eu me sinto muito privilegiada de desenvolver essa parceria com o Marcelo, que é um artista que eu admiro muito. Eu acho que ele faz uma direção muito sensível, que ajuda o elenco a se encontrar na dramaturgia e nas interpretações musicais também. Então, é muita felicidade ter um parceiro como o Marcelo Romagnoli e fazer parte de um coletivo que ele dirige e ainda escreve pra gente. Então, Marcelo, gratata. Tem carroça e pé no chão, tem galinha e gavião, tico-tico e azulão, tem bem-te-vi, tem tiê. Ai, meu Deus, é isso. Quem tem que estar feliz sou eu, porque eu aprendi tanta coisa com a Tata e com a banda e com todo mundo da banda. Aprendi não só ali as coisas da música, aprendi coisas da vida. E até hoje, né? São vários conselhos que eu recebo, né? Pelo exemplo das pessoas, pelo exemplo de vida da Tata, da Simone que apareceu aí, de todo mundo da banda. Um comprometimento artístico, uma parceria enorme. A gente foi, acho que, aprofundando isso e vai se entendendo cada vez mais com mais silêncios, o que é muito bom, né? De entender o olhar, de entender a ausência da pessoa, de entender quando fica quieta o que está querendo dizer, de entender quando vem com uma ideia paralela, para onde quer levar. Então, isso é muito legal. E isso só dá certo, não é que só dá certo, mas isso é uma das qualidades de um grupo, né? De teatro de grupo. Algumas imagens que a gente viu aqui são do espetáculo Buda, que é um espetáculo que a gente considera assim, um dos pontos altos assim, da história da banda. Foi uma ideia que eu tinha desde lá de São José do Rio Pardo, né? De ter um livro na casa da minha mãe, do meu tio, que era a história do Buda. Fiquei com aquilo na cabeça. E a história do Buda, do Siddhartha, ela é muito... ela é uma historinha muito gostosa, né? Além de todas as implicações filosóficas e religiosas que ela tem ali, a história é uma narrativa de um herói, né? Então, quando eu levei essa ideia, a banda abraçou isso de um jeito, a pesquisa toda que a gente fez, a gente ficou 3 anos pesquisando, 3 anos indo em abrigos, indo em casas de acolhimento, fazendo uma pesquisa sonora enorme. Então, essa troca é muito, muito poderosa ali, né? De pegar a ideia, da gente estudar isso e levantar. Tem toda uma equipe em volta. Tem essa coisa do cenário, da luz, Marisa Bentivenha, grande cenógrafa, iluminadora, que está junto da banda desde o começo também, que acaba dando essa espetacularidade, né, para as peças, que é muito legal também. Como você falou, né, cenografia, figurinos, iluminação, os espetáculos da Banda Mirim são primorosos. Então, claro que não podia faltar a mensagem dela. Eu sou uma parceira artística do Marcelo Romagnoli há muitos anos, há mais de 20 anos, sobretudo no coletivo Banda Mirim, onde eu assino luz e cenografia. Eu fui chamada para a Banda Mirim para fazer luz, mas logo no primeiro espetáculo eu comecei já a dar uns pitacos sobre o espaço, organização, pendurei umas luminárias e tal, e aí eu já comecei a pensar o espaço como espaço cenográfico mesmo, né? Mas eu acho que a nossa parceria de linguagem artística, ela se deu no Menino Teresa, porque enquanto o Marcelo pensava na encenação com materiais realistas, assim, que davam conta da dramaturgia, eu fui criando um espaço
talvez mais inconsciente, mais subjetivo. Poderia ser tudo dentro da cabeça da personagem, como poderia ser um espaço real concreto. Enfim, eu acho que eu abri assim, uma comunicação com o Marcelo com relação à cenografia, de que ela dá conta de muitas camadas, e não só da camada real representativa. E eu acho que isso é muito legal trabalhar em parceria, numa companhia há muitos anos, porque tem uma confiança, né? Quando você entende que a pessoa, que é o teu parceiro, ele confia em você e você pode propor o que você bem entender e ele compra a tua ideia e tal, isso constitui assim, o melhor tipo de relação possível. E é nesse lugar que a gente está, assim, o Marcelo é muito aberto a propostas, ao mesmo tempo ele me questiona muito, então muitas coisas acabam caindo, mas eu acho que nos últimos 20 anos a gente desenvolveu um trabalho muito interessante. A Marisa foi generosa. Esse exemplo que ela deu do Menino Teresa, eu queria fazer com uma mala. As coisas sairiam da mala. Eu falei, vamos fazer uma coisa prática. Eu e a Cláudia, a gente não tinha dinheiro para fazer a peça, a gente colocou o dinheiro, tirou da poupança, enfim. Então a gente queria fazer uma coisa bem prática. E a Marisa vem com um cenário que levou a peça para um outro lugar, que deu um salto. Que eu lembro quando ela me mostrou a maquete, eu falei, meu Deus, claro, é isso. Né? Fez esse cenário que é um piso e dali, magicamente, as coisas vão se abrindo e vão saindo os elementos que a personagem descobre. Então ela tem isso também, tem essa coisa de a criação do cenário, a criação da luz. Por exemplo, no espetáculo Buda, levou o espetáculo para um outro lugar. Né? Ela vai para um outro lugar, ela acrescenta, enfim. É uma grande artista, uma grande criadora e uma parceira ótima, assim, de trabalhar, de conviver, de trocar ideias. Você aborda temas como questões de gênero, por exemplo, do Menino Teresa, passagem do tempo no espetáculo Festa, né? E questões mais profundas como no Buda, por exemplo, né? A história do príncipe Siddhartha, tal, um processo de evolução espiritual. São questões que te sensibilizam de uma maneira especial? Sim, eu acho que sim. Acaba me dizendo o que eu tenho mais lá, né, guardado dentro de mim. Talvez não seja tão consciente assim, mas esses são temas recorrentes. A passagem do tempo é uma coisa que está em vários espetáculos da banda. Mas eu também me vejo indo para outros caminhos, o que também parece ser saudável assim, para a escrita, sabe? Para a minha dramaturgia. Perfeito. Mais um intervalo, Marcelo. No próximo bloco, vamos falar dos seus trabalhos com outros grupos teatrais e das suas pesquisas sobre educação. Vamos, ótimo. Voltamos já com Marcelo Romagnoli. Persona está de volta e hoje a nossa conversa é com o dramaturgo e diretor teatral Marcelo Romagnoli. Marcelo, você costuma dizer que você não é um educador, é um artista preocupado com a educação. E aí vocês da Banda Mirim embarcaram numa grande pesquisa de campo durante 3 anos que resultou no espetáculo Educa, né? Fizeram desde visitar a cozinha até reuniões, enfim. Como é que foi isso? Como é que reflexões que você tem sobre esse trabalho nessa questão da educação? O teatro, para mim, o teatro e a educação são irmãos gêmeos, né? Correm, assim, na mesma raia. Educa foi um espetáculo que a gente começou a pesquisar sobre esse universo da educação. A gente começou a se reunir em março de 2020, tipo 15 dias antes da pandemia, que fechou todas as escolas. Sim. Então foi impressionante assim como isso caiu como um presente para a gente. De ver como a educação se revolucionou durante a pandemia. A gente estava pesquisando isso e foi um espetáculo que foi para outro caminho depois disso. Foi muito impactante mesmo. A gente depois visitou escolas vazias,
fez essa pesquisa em escolas vazias, conversando com professores, todo mundo, ninguém sabia o que era Zoom, o que não era, como se comunicar no computador, nem os professores, nem a gente. Então foram várias descobertas durante esse processo. E foi um espetáculo, de novo, para mostrar esse nosso caminho aí, né, de ligação com a educação. Acho que sempre a gente está falando, quando você está apresentando, você está lá lidando com uma educação emocional, que é poderosíssima, né? Você atinge uma coisa que a escola não vai atingir. Por exemplo, no espetáculo Educa, a nossa referência estética era Tadeusz Kantor, que foi um grande encenador. No Buda, a nossa referência estética era Peter Brook. Então, isso que eu fico repetindo muito para a classe teatral ouvir, para reconsiderar essa imagem que as pessoas têm do teatro para criança, que não precisa, não precisa ser um teatro que deixa de lado o pensamento estético. Facilitado. Né? Ou entra no lugar da facilitação ali. Vamos fazer uma coisa simplesinha, começa com o teatro para criança e depois vai fazer teatro adulto e depois vai para televisão. Parece que não é. Desvaloriza completamente. Não, nós estamos falando de um campo importantíssimo para a formação de público, do ser humano, do cidadão. Então é muita coisa aplicada ali. Então a gente tem que desenvolver cada vez mais a nossa consciência na hora de criar, né? O criador de teatro para criança, eu acho que precisa abrir os olhos, né? Abrir essa lateralidade e tentar entender o teatro como teatro e a música como um elemento poderosíssimo, né? E que está ali, junto com qualquer outro tipo de expressão artística, na mesma altura. Perfeito. Agora, Marcelo, paralelamente ao trabalho com a Banda Mirim, você costuma fazer parcerias também com outros grupos, como, por exemplo, a Companhia Bendita. Então, não poderia faltar mais essa mensagem aqui para você. Maravilha! Eu conheci o Marcelo na década de 90. Eu fazia AD, ele fazia ECA. E desde que eu conheci o Marcelo, eu já me apaixonei por ele. Eu fiquei encantada com aquele homem que era um homem de teatro já. Ele escrevia, dirigia, atuava, iluminava. Aliás, ele é um ótimo ator. E assim a nossa vida foi seguindo, a gente foi se encontrando, às vezes em cena como atores, outras como ele dramaturgo. E eu ficava azucrinando a orelha dele porque eu queria que ele escrevesse um texto para mim. E aí ele escreveu Terremota, 14, 15 anos atrás. Nós montamos e desde então a gente está com a nossa Cia Bendita. Já estamos indo para o nosso 6º espetáculo. E é uma alegria muito grande, porque eu sempre, enquanto atriz, enquanto criadora, eu sempre compartilhei de um olhar diferenciado para a infância. Eu acho isso que o Marcelo tem. Ele tem muito respeito com a criança, ele tem muita escuta, né? Ele tem muita sensibilidade, ele consegue falar de vários temas atuais e falar de temas que nem eram falados há 20 anos atrás, questão de gênero, de famílias, com muita poesia e com um olhar estético apurado para o teatro, para a criança, né? Não é qualquer coisa que a gente tem que fazer, pelo contrário, né? Então, assim, eu sou muito grata por esse encontro, por essa parceria, por essa amizade, por essa sociedade, e quero continuar assim, pela vida, com você. Marcelo, te amo. A Jaqueline Brigon, uma grande parceira também, a Companhia Bendita, fazendo acho que 14 anos. Nós vimos uma foto aí do Ela Galinha. Isso. Ali já está presente essa questão da educação, da escola. Na verdade, são 3 peças. É uma trilogia sobre educação. Educa, da Banda Mirim, Ela Galinha, que é um espetáculo da Companhia Bendita, e Napoleão, que foi uma peça de um grupo do Pavilhão da Magnólia, que é de Fortaleza. Foram 3 peças na mesma época, mais ou menos, assim, sobre esse tema da educação, que era uma coisa que estava aqui me pegando. E Ela Galinha é um espetáculo para a rua, que é isso também, é uma galinha
que vai para a escola o primeiro dia de aula e ela é capturada por um granjeiro e que joga ela dentro de uma jaula e essa jaula acaba virando uma sala de aula, né? E Paulo Freire ronda essa peça. Então, é uma grande homenagem ao Paulo Freire. Educa também, tem muito de Paulo Freire. Uma grande homenagem a ele, trazendo esses conceitos, né, diluindo esses conceitos ali no espetáculo, vários deles. Agora, você passou um período em Florença, na Itália, você foi estudar a história da arte. Fui. Lá no Instituto Lorenzo de Médici. Como é que foi essa experiência por lá e esse contato com outras culturas? Tá? O que isso te acrescentou? Foi uma passagem rápida, mas foi muito forte. Tive aquela coisa, você está falando de Michelangelo, aí de tarde você vai lá ver. Você está falando de Benini, aí de tarde você vai lá ver a escultura. E vai... foi muito bacana isso, né? Então, isso também, acho que deu uma clareada, deu uma arejada em várias coisas estéticas mesmo. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente conhecer sobre artes plásticas, sobre dança, sobre literatura, esse tipo de formação, se não é fundamental, é o quê? Né? Para quem está criando qualquer tipo de coisa. Não dá para ficar ali só na coisa do teatro, né? Eu adoro ver espetáculos de dança, adoro ver exposições de artes plásticas, adoro literatura. Então, tudo abastece, né? Quanto mais informação um artista tiver, melhor. São alimentos. Melhor, essa é a faculdade verdadeira. Claro. Agora, a Banda Mirim gravou vários discos, né, com as músicas de suas peças e muitos dos textos foram editados em livros. Agora, você tem planos de fazer literatura para criança, de escrever livros especificamente para criança? Cris, eu morro de vontade, tenho bastante vontade mesmo de escrever, mas eu não coloco isso como uma coisa principal, assim. O que eu faço questão e gostaria mesmo é da dramaturgia ser impressa, porque isso eu acho que é um buraco que existe no Brasil. Né? É muito difícil você encontrar dramaturgia para crianças. Verdade. Quando você quer montar uma peça, um grupo de algum lugar, quer montar... Onde vai procurar onde? E precisa ter. Você precisa disponibilizar isso para escolas. O ideal seria isso, espalhar, claro, né, dramaturgia para a escola, para lá, para o professor, por exemplo, falar, vou montar esta peça com os meus alunos. Então, quando alguém me pede textos, não sei de onde, quando vem esse... Eu falo, fico tão feliz claro, com isso. Eu gente. falo, que maravilha, claro, pode montar. Monta, por favor, monta. Você mencionou um fato que é bastante interessante, que é a montagem de espetáculos teatrais pelas crianças, em escolas, tal. Você chegou a ter alguma experiência nesse sentido? Já trabalhei em escola, já dirigi crianças, mas foi pouco. Agora, você sabe que quando eu falei que 80 anos da arte para criança, de teatro para criança no Brasil, e começou com Lúcia Benedetti, que fez O Casaco Encantado, que foi um marco, por quê? Porque escreveu uma peça para adultos interpretarem para crianças, em 1948. Isso foi o marco do teatro para criança no Brasil. Então é isso, são adultos interpretando para crianças. Existe agora, claro, essa outra aplicação do teatro, que é as crianças fazendo teatro. Por exemplo, na escola. É um jeito maravilhoso, esse, de iniciação artística, né? Então, o que a gente pode fazer, além de insistir, repetir esse bordão que as autoridades competentes no Ministério da Educação, ou acender uma vela e rezar para que isso se fortifique? Teatro na escola, artes, ensino de artes nas escolas, e não tirar. Né? Você não quer formar um cidadão, você quer formar uma pessoa técnica para ir trabalhar lá no mercado, mesmo se for só isso. Quanto mais ele tiver sensibilidade aplicada ao seu trabalho, por mais técnico que seja, melhor.
melhor. Tudo flui. Então, ensino de artes nas escolas é algo que é fundamental. Ensinar música, ensinar artes plásticas, ensinar teatro, dança. Eu acho que isso é um jeito de abrir uma janela, né, que pode ser parte de uma pequena salvação do mundo, né, das nossas relações e da gente como ser humano vivendo em sociedade. Mais uma mensagem para você, de outro grupo com quem você vem trabalhando. Olha Quem só. será? Nós somos da Companhia Cena em Canal de Ícaros e a gente quer deixar um abraço muito carinhoso para esse diretor, que a gente está realizando agora o nosso segundo trabalho com ele. Eu, particularmente, acho que o Romagnoli tem uma competência muito apurada para falar com a infância, e ele tem um lugar que eu gosto muito, que é uma mistura entre a diversão e o poético, entre a diversão e a poesia, que eu acho, assim, encantador nele. Bom, ele é muito maluquinho também, viu, gente? Esse diretor é muito maluquinho, um maluquinho do bem, que traz aí muitas alegrias pra gente, que dá espaço para uma companhia de 33 anos, como a Nau de Ícaros, trazer sua linguagem e conversar com ele, com a poesia dele, com o lirismo dele e com todo o humor que ele tem. O Marcelo também tem um humor muito bom nos textos que ele traz. E o Marcelo faz uma coisa rara também, que é quando ele escreve para personagens distintos, mas sempre tem um que é muito parecido com ele, né? Sempre. Então sempre que falta um ator, que tem que fazer uma substituição, quem é o cara perfeito para... É sempre o Romagnoli, cara. Então, vê-lo em cena é muito legal. A gente teve a oportunidade de fazer isso no outro projeto, na verdadeira história do Barão, onde o Romagnoli teve que substituir um dos atores e foi incrível tê-lo em cena também como ator. Essa é uma faceta que pouca gente conhece, mas a gente já teve essa experiência muito divertida. Longa vida, as nossas parcerias com o Romagnoli. E tem uma coisa, a gente sempre fala com ele, quem tem boca vai a Roma. Depois dessa eu não tenho nem o que comentar. E o pior é que o Marcelo adora essas piadas. Ele inclui esse tipo de piada dentro dos textos e a gente gosta também, né? Agora, em outubro, essa comemoração do mês da criança é super bacana. A gente faz um convite para ver essa parceria em cena, que é o Menino Maluquinho, que está em cartaz no Teatro do SESI da Paulista, sábado e domingos às 14h, tá bom? Um beijo! Beijo, Roma! Quem tem boca vai a Roma, né? Roma é você, esse tipo de piada. Mas a Nau de Ícaros é isso, 33 anos esse grupo tem. E essa nossa parceria foi uma delícia também. O segundo espetáculo, Menino Maluquinho, uma adaptação inspirado na obra icônica do Ziraldo, né, que está fazendo 45 anos a publicação desse livro. Então a gente está lá em cartaz, foi uma delícia trabalhar com a Nau de Ícaros. Menino Maluquinho, por exemplo, está fazendo e tem esse programa de levar as escolas de quinta e sexta. Uma delícia ver isso, né? Você poder refazer, recontar, né, ressignificar a obra do Ziraldo, esse livro que marcou gerações no teatro, né? Com a competência do grupo ali, é realmente... Fundamental. Fundamental. A Banda Mirim também fez algumas participações em programas, né, aqui da TV Cultura. A telinha te atrai? Você tem algum projeto nesse sentido? Adoraria fazer, mas eu não tenho nenhum projeto. A TV Cultura... Fica a dica. A TV Cultura é exemplo, né, de produção para a criança. Exemplo mesmo. E que, de novo, que marca as pessoas. Mais dos programas infantis que a TV... Bambalalão, a gente estava falando, eu lembro de assistir Bambalalão, é importante. É referência, né? Referência mesmo. Foi uma delícia trabalhar na TV Cultura. Com a Beth Rodrigues aqui, a gente fez acho que 2 ou 3 especiais com a banda, fez adaptação de espetáculo para a linguagem da TV. Uma delícia mesmo, é um jeito de atingir um monte de gente e de entender essa outra, né, esse outro mundo da TV. Adoraria fazer mais isso. Muito bom. Vamos deixar anotado. Anota. Marcelo, a gente deixou para esses momentos finais do programa essa mensagem que você vai ver agora. O Marcelo Romagnoli é o maestro da banda.
O que ele fez até hoje e ainda faz à frente da sua banda mirim é antológico. Sem falar no que ele anda costurando para fora também, convidado por outras companhias. Tudo em prol de um teatro vivo, com frescor, com senso crítico aguçado, com musicalidade marcante, ou seja, de olho no público jovem, esse tal de teatro jovem. O que acontece é que é tanta competência, tanta criatividade, que a obra do Marcelo não aceita essas gavetinhas de faixa etária. É teatro bom, e teatro bom é para todos. Costumo dizer que esse danado chegou num nível de sua carreira em que ele domina completamente a síntese. Ele usa as palavras com comedimento de mestre, e uma dramaturgia enxuta é um desafio para poucos. Marcelo sabe que ainda há muito o que se dizer nos palcos para o público infanto-juvenil. Tantos temas que durante muitas décadas foram tabus. Mas ele também sabe que não adianta pregar com palavrórios maçantes. Isso afasta a juventude do teatro. Sua obra, ao contrário, tem essa chave rara da empatia e da facilidade de dizer coisas muito sérias de forma leve e atraente. Vida longa, maestro da banda. Gente, ó, Dib, crítico, referência, acho que a pessoa que mais conhece meu trabalho é o Dib, porque ele assistiu tudo, né? Assistiu tudo. Quem mais conhece teatro para criança em São Paulo é o Dib. Isso de ter um crítico de teatro que consegue ter uma perspectiva, né, de um momento histórico de criação, isso é sensacional. Esse olhar mesmo, já levei cacetadas do Dib, já ouvi bastante, ouço bastante o que ele fala. É um olhar muito contundente, muito esperto, exigente. É isso que faz um negócio melhorar. É isso, apurado, né? Esse tipo de coisa, e todo mundo respeita, a gente respeita, porque sabe que ele tem um olhar panorâmico sobre tudo. Então, Dib é uma resistência. Perfeito. Romagnoli, foi um prazer ter você aqui, foi uma ótima conversa. É admirável a tua forma de compreender a importância do teatro infantil, que é o que forma não só novos públicos, como forma novas pessoas, né? Quem sabe forma uma nova sociedade melhor do que essa que a gente tem hoje em dia. Muito obrigado pela tua presença. Nossa, eu que agradeço. Agradeço a abertura desse espaço e, de novo, me sinto aqui representando, não o meu trabalho, mas um coletivo, um monte de gente que faz teatro para criança em São Paulo e no Brasil. E, de novo, levantando essa bandeira da importância dessa arte para criança e para todas as idades. Você falou que o Dib é resistência. Você também é resistência, os teus grupos e todo esse trabalho é uma grande resistência. Então, obrigada por dar a devida importância à importância do teatro infantil. Que legal. E obrigada pela sua presença aqui no Persona. Obrigado. Agora, para a gente encerrar mesmo o programa, você aceitou o nosso convite para ler algumas palavras de outro mestre do teatro infanto-juvenil, o saudoso Ilo Krugli, retirados de uma entrevista que ele deu aqui para o programa Persona na TV Cultura. Mas, antes disso, nós vamos nos despedindo, voltamos na semana que vem, enquanto ele se prepara para a leitura das palavras do Ilo Krugli. Lembrando que se você quiser rever ou recomendar, o nosso programa está na página do YouTube. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. E ficamos com o Ilo Krugli e com o Marcelo Romagnoli. O bom teatro para crianças é o bom teatro para todo o público. É o teatro que comunica com a criança e com os pais da criança e os avós da criança. É aquele teatro que o público assiste como se estivesse se vendo e tem vontade de estar dentro. O bom teatro para crianças é aquele que educa sem impor. Ali cabe o mundo que a criança vai receber, com suas belezas e suas imperfeições, mas que deixa na cabeça do espectador de qualquer idade a ideia da possibilidade de um olhar positivo sobre a vida.
sobre as pessoas e sobre ela mesma. O bom teatro para crianças não dita regras, e para ele não existem assuntos proibidos. Há sempre um jeito sensível e harmonioso de abordar qualquer tema. É aquele que é feito levando em conta que o espectador é um ser em formação e que vai levar para o resto da vida as suas impressões das cores, dos sons, das palavras que vê em cena. Cada gesto é encanto, cada palavra é flor. O bom teatro para crianças respeita sem ser cerimonioso. Diverte sem ser fútil. É o lugar onde o riso é livre e o medo é domado. É um espaço de liberdade, onde tudo é possível. Principalmente ser livre. Porque ser livre é a aspiração de todo ser humano que leva dentro de si uma criança. Ilo Krugli. Nenhum vento forte derruba o Ilo Krugli. Exatamente. Nenhum vento forte derruba o teatro do Ilo Krugli. Maravilhoso.